eu acho que o tamanho do Conselho do Vasco não é o problema. Não acho que esse seja, digamos, pela quantidade de pessoas, não é isso que atrapalha ou facilita. A estrutura do Vasco ela é muito presidencial. O controle, o poder que o presidente administrativo tem é muito grande. Agora, ele é restrito em alguns pontos. Digão, acho que a gente teve, nessa última semana, teve eleição, se eu não me engano, foi no São Paulo e no Flamengo, né? E uma votação em torno de no Palmeiras, no Flamengo, não sei, mas em torno de 2 mil sócios votantes. Flamengo, né? O Vasco é assim também, né? Hã? Desculpa, Foi Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. 2 e poucos. Em torno de 2 mil sócios, né? 2.100, 2 mil e poucos votantes. O Colégio Eleitoral do Vasco está em torno aí de 12 mil, né? 13 mil sócios estavam, né? Foi na última eleição. E votaram presencialmente, naquela eleição que o Levin foi eleito, mais de 3.500 pessoas. Né? Então, eu acho que o tamanho do Conselho do Vasco não é o problema. Não acho que esse seja, digamos, pela quantidade de pessoas, não é isso que atrapalha ou facilita. A estrutura do Vasco ela é muito presidencial. O controle, o poder que o presidente administrativo tem é muito grande. Agora, ele é restrito em alguns pontos, especialmente quando afeta a história do Vasco, a tradição do Vasco, aquilo que o estatuto considera como cláusula fundamental. E essas deveriam ser realmente momentos de maiores cuidados, de impedir mudanças que sejam feitas a bel prazer de presidentes, alguns deles ilegítimos, ao longo dessa história. Né? Então, eu não diria que esse seja um problema. Eu acho que as cláusulas que o estatuto, né, segura podem ser revistas, talvez devam ser atualizadas, mas é preciso identificar alguns temas que o presidente administrativo não pode mover digamos, indiscriminadamente. Ele já é um clube com um grande lastro para a gestão. O erro da gestão não é impedido pelos conselhos. Isso que eu acho que é a mensagem que eu quero te passar. Agora, se essa distribuição está equitativa, se pode ser um pouco diferente, tem gente, né? E aí hoje o estatuto está sendo repensado. Infelizmente, a gente não tem sido convidado para debatê-lo de forma transparente, de forma mais assertiva, mas vai vir aí o debate, vai ter que passar por Assembleia Geral, possivelmente. Tem debates que dizem que devem ser 200 conselheiros eleitos e 100 do Conselho de Beneméritos. Tem gente que faz novas composições, tem gente que aumenta até esse número para 330, tem gente que diminui para 200. Então, eu não sou uma pessoa também preso a uma lógica de perpetuação daquilo que existe. Eu acho que há possibilidade de debater essa composição, mas eu não sou também adepto da ideia de que, por essa quantidade, atrapalha a velocidade das decisões. O que atrapalha a velocidade das decisões no Vasco é a falta de uma regularidade política, de um espaço democrático de lidar com as divergências. A história do Vasco mostra que a maioria quer suplantar a minoria e não fazer um processo de entendimento. Por isso que a gente diz, Digão, que a gestão passada, com todos os deméritos que a gestão Campelo pode levar, foi um espaço, especialmente no Conselho Deliberativo, que a gente teve uma representação de diferentes correntes do Vasco e pôde fazer um debate institucional e aberto de forma muito positiva, o que não tem acontecido hoje. Então, eu reputo, aqui é uma questão mais de gestão do que de tamanho, e é uma questão mais de
de compreensão das forças políticas do Vasco, da importância de se entrar no Vasco do que se entrar nos seus interesses individuais.